ser citado. Amém? Pode estar sentado. Nessa manhã vamos estar aprendendo um pouco acerca do 8º mandamento, a qual chegamos nesse dia ao 8º mandamento. E a verdade prática vai dizer: o 8º mandamento diz respeito à proteção da propriedade e abrange grande número de modalidades de furto sobre os quais o cristão precisa vigiar para não cair nas ciladas do diabo. Então nós aprendemos algo, irmãos, que o 8º mandamento ele vai falar literalmente acerca do respeito à propriedade do próximo. Aquilo que é do próximo, aquilo que é do meu amigo, da minha amiga, do meu vizinho, é do meu vizinho. E aí o Senhor precisava tratar com esse povo nessa época sobre esse mandamento. Próximo luz. Essa placa é muito conhecida, né? Principalmente em fazendas você vai ver isso aí: propriedade particular. Não entre, não casse, não pesque. Muitas das vezes você vai ver isso em regiões mais retiradas. A pessoa está dizendo: ei, não entra aqui que tem dono. Não entra aqui porque esse espaço é meu, esse espaço é reservado meu. Vamos abrir lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4 e no versículo de número 6. Tessalonicenses, capítulo 4 e versículo 6. Aleluia. Quem achou pode ler. Nesse assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem lhe respeite aos seus direitos. Pois como nós já lhe dissemos e avisamos, o Senhor castigará duramente os que fizerem estas coisas. Amém? Olha a outra tradução aqui, ó, do mesmo versículo. Ninguém oprima ou engane ao seu irmão em negócio algum. Então a gente vê nessa manhã, e vamos aprender aqui logo na verdade prática, que o furto não é literalmente aquilo que nós pensamos: chegar numa pessoa, apontar uma arma, porque com arma já vem a ser um roubo. Sem arma, furto. Com arma, roubo. Por isso que por isso que Deus vai estar trabalhando no meio do povo dele, falando sobre furtar. E aí nós aprendemos algo em 1 Tessalonicenses, para que ninguém venha a oprimir ou engane o seu irmão em negócio algum. Em nenhum negócio podemos estar enganando o nosso irmão, o nosso próximo. Por quê? Porque o Senhor é vingador de todas essas coisas. E aí eu vou ter que prestar conta diante de Deus. Um negócio que muitos fazem por aí, que a gente vai aprender daqui a pouco, vai ser acerca das balanças com 2 pesos, 2 medidas. Então olha, vamos frisar esse texto nessa manhã. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Aprendamos nessa manhã isso. Essa palavra vem ao nosso encontro, que o furto pode ser algo feito para oprimir ou para enganar o nosso irmão. Então vai além daquilo que nós pensávamos que era. O que é o furto? O que é o engano? Na lição de hoje, irmãos, estudaremos a respeito do 8º mandamento. Este mandamento é uma proibição formal contra toda e qualquer forma de furto. Para que uma sociedade seja próspera, justa e tenha paz, deve prezar pelo respeito à propriedade alheia. É isso que tem acontecido aí, irmão? Sim ou não? Quantas formas de furto e de roubo a gente vê em um só jornal, né?
Quantas formas de roubo e de furto a gente escuta só em um jornal. O que hoje em dia já está meio batido demais é aquela forma de enganar, que alguém passa, derruba um maço de papel de jornal, com volta de por fora, tem notas verdadeiras. Ele falou: acabei de deixar isso aqui, me dá o teu dinheiro que eu te dou isso aqui. E a pessoa, na simplicidade, a pessoa às vezes naquela intenção de ganhar mais do que aquilo que ele tem na carteira, é o conto do Paco, né? Vai lá e tira os R$1.000 da carteira, pensando que naquele bolo tem uns R$10.000, e entrega, e de quando ele vai ver, é só jornal. Muitos casos aconteceram dessa forma nas saídas de banco. No Antigo Testamento, a pena para o roubo era a devolução, restituição em dobro de tudo que foi indevidamente retirado de alguém. No Novo Testamento tem um homem que fala uma coisa dessa. Quem é? Senhor, se eu defraudei alguém, o que ele fala? O restituo. Quantas vezes mais? 4 vezes mais, quadruplicado. Quem era esse homem? Zaqueu. Ele era um cobrador de impostos. Impostos na época era tipo uma alfândega. Vamos dizer que no final dessa rua, para passar para o Canaã, você tem que pagar um pedágio, uma taxa. Era a mesma coisa que antigamente a gente, quando eu estudava no Elzira, para vir a pé para o Xangri-Lá, a gente vinha lá pela Santa Paula 3, e na divisa com o Dom Bosco, o pessoal de lá cobrava pedágio para passar. A piazada ou apanhava ou pagava pedágio. Você lembra, Luciano? Você era dessa época? Você conhecia, mas você morava pro lado de lá, né? Não precisava pagar pedágio. Mas é algo interessante. Isso é uma forma de furto também. E aí nós vamos ver que a sociedade hoje, ela está passando por problemas, por dificuldades, por causa de não cumprir esse mandamento. A gente vai ver um matando o outro, a gente vai ver pessoas enganando as demais e pensando que estão corretas. E aí é um grande erro da sociedade. Introdução. Dinheiro e bens, trabalhos e negócios. A base da paz é o respeito. A base para se haver paz tem que ter respeito. Opa, eu tenho dinheiro, eu tenho bens, eu tenho trabalho, eu tenho negócio. Eu tenho que respeitar o trabalho, o bem, o dinheiro, o negócio do meu próximo. É dele. O Senhor deu para ele. E aí eu te pergunto, o ser humano tem direito de conquistar as coisas nesta terra? Sim ou não? Por quê? Por que nós temos o direito se nós não vamos levar nada? E agora? Nós vamos levar alguma coisa para o céu, sim ou não? E por que nós temos que conquistar as coisas aqui nessa terra? E agora? Será que por uma forma, assim, enquanto a gente está aqui, a gente se manter, no caso, uma casa, ter onde morar? O que a Bíblia diz acerca disso? Próximo, Lucas. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão. Deuteronômio 28, versículo 8. Próximo, Lucas. Se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Deus vai nos dar o melhor dessa terra, sim ou não? Sim. Podemos ter as coisas aqui, sim ou não? Sim. Mas o que nós não podemos fazer? Se apegar a elas. Tem gente que compra uma casa nova, um carro novo, e aquilo tira o lugar de quem na vida dele? É bênção ou é maldição? E aí a gente precisa aprender isso. Tudo aquilo que Deus vai me dar é para glorificar o nome dele. Ele prometeu e falou que a bênção ela vai ter que me
alcançar. Ela vai ter que me alcançar. A Bíblia vai nos dizer em Isaías que se nós quiserdes e ouvirdes a voz do Senhor, nós comeremos o melhor dessa terra. Somos passíveis por passar por provas, sim ou não? Sim. O Senhor vai estar na causa, sim ou não? Sim. Podemos passar por dificuldades, sim, mas o plano dele é esse: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então eu posso ter uma casa, eu posso ter um carro, eu posso ter uma poupança abençoada, eu posso ter bens, eu posso ter fazenda, eu posso ter iate, eu posso ter tudo, partindo de um princípio: que eu não se apegue a isso de maneira tal que deixe Deus de lado. Aí eu vou estar errado. Eu posso ter tudo, mas eu tenho que continuar a ser humilde. Eu conversei com o irmão na sexta-feira, e ele falou que foi lá em Itaiacoca fazer um serviço para o dono da Águia. E ele falou: Fábio do céu, eu nem sabia que o homem era dono de tudo aquilo, pela simplicidade do homem. Não tem pessoas assim? Tem muitas coisas, muitos bens, mas nada subiu. Não precisou levantar o nariz, não precisou fazer nada. Ele continua sendo uma pessoa simples. E a gente vê pessoas que têm um pouquinho daquilo que Deus pode dar e já pensa que é o tal. E nós precisamos aprender isso, que aconteceu alguma coisa de Deus honrar, Deus honrando, mas lembre que tudo é para a glória dele, e tudo isso que ele vai nos dar, nós não podemos tirar o espaço do Senhor na nossa vida. Ninguém tem o direito de privá-lo de suas conquistas. A irmã não vai poder comprar aquele carro novo. O irmão não vai poder comprar isso. Não é de Deus, não é da vontade do Senhor. Não pode, não pode, não pode. Mas como que pessoas privam você das suas conquistas? Só em palavras? E agora? Privando, a pessoa foi lá e comprou aquela cafeteira que ela queria. E aí chega alguém, sem ela perceber, pega a cafeteira e leva embora. E ela perdeu aquilo. Então, o 8º mandamento também está tratando muito sobre isso também. A pessoa vai lá e compra, a pessoa vai lá e conquista, e vem o próximo, vem e leva embora. Vem e rouba, vem e furta aquilo que a pessoa acabou conquistando. Isso nós precisamos aprender nessa manhã. Abrangência. O mandamento vai além de um furto. Esses mandamentos que a gente tem aprendido esses dias: não furtarás, não adulterarás e não matarás. Ele é direto, ele não fica se arrodeando. Não. Colocou a palavra não na frente, já dá um impacto, não dá? Guardará no sábado. É diferente de ver não matar. É diferente de ver não roubar, não adulterar, não adultere, não venha adulterar. Então você vai ver que é uma abrangência focada. E quando se diz não, é não. O mandamento vai além de um furto. Qualquer negócio com vantagem ilícita, até dizer que amanhã, passe aqui amanhã, que amanhã eu vou te pagar e não paga, entra também nisso aqui. Entra também nesse contexto aqui. Vamos, tá lá, ó. Só achar o versículo aqui. Levíticos 19, vamos abrir lá, versículo 11 ao 13. Levíticos 19, do versículo 11 ao 13. Pode ler, Alessandro. Não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com o seu próximo. Nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanareis o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor.
Não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. A paga do jornaleiro não ficará contigo até pela manhã. É isso aqui. Ah, irmão, passe lá em casa às 8 horas da noite que eu estou com o dinheiro lá. E daí, chega lá, cadê o dinheiro? Já aconteceu isso, sim ou não? Então é isso aí que acontece por dentro da palavra de Deus. Próximo, Lucas. Volta lá na abrangência. Provérbios 14, 34. A justiça exalta as nações. Deus é justo, sim ou não? Se Ele é justo, Ele prima pela verdade. Se Ele é justo, Ele prima por aquilo que é correto, por aquilo que é certo. Deuteronômio 25, 13 ao 16. Quem pode ler lá para nós? Provérbios 25, 13 ao 16. Um de cada vez, irmão, para não dar briga. Provérbios 14, 34. A justiça engrandece um povo, mas o pecado é uma desgraça para qualquer nação. Isso. Deuteronômio 25, 13 a 16. Quem achou pode ler. Na tua bolsa não terás pesos diversos, um grande e um pequeno. Na tua casa não terás duas sortes de efa, um grande e um pequeno. Terás peso integral e justo, efa integral e justo, para que se prolonguem os teus dias na terra que te dá o Senhor teu Deus. Porque é abominação ao Senhor teu Deus Não pode falar. todo aquele que pratica tal injustiça. Amém, irmãos? 2 pesos e 2 medidas. Talvez a geração de hoje não vai saber o que é isso. Mas a geração, próximo lá, Lucas. A geração que passou por isso aqui vai saber muito bem. Me vê 1 quilo de batata. Colocava-se a batata lá no prato e aqui o homem media. Tem umas que eram os pesos mesmo. No próprio peso estava escrito 1 quilo. Necessariamente. Tinha 1 quilo lá? Ninguém sabe se tinha. Ninguém sabe se tinha. Me vê 1 quilo de batatinha, 1 quilo de laranja, e a pessoa colocava de um lado. Enquanto não emparelhasse, não tinha dado 1 quilo. Mas será que aquela pecinha que estava escrita 1 quilo tinha 1 quilo? Alguém passou por essa época de chegar e comprar? Isso são 2 pesos e 2 medidas. E geralmente isso estava errado. Quem está ganhando com isso? Quem está comprando ou quem está vendendo? Quem está vendendo, eu estou vendendo 1 quilo, mas na verdade eu estou vendendo 800 gramas. Eu estou passando para o cliente como se eu estivesse vendendo 1 quilo, mas eu estou vendendo 800 gramas, 200 gramas eu já estou conquistando aí, né? Então essas são as antigas balanças mecânicas que eram muito fáceis de serem adulteradas e enganavam muito fácil o cliente. É algo que nós precisamos aprender a ter 1 peso e 1 medida. Pastor, olhando aqui o versículo 11 do capítulo 19 de Levítico, né? Não furtareis, não mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com o seu próximo. Semana passada eu estava ouvindo uma reportagem sobre um rapaz, um jovem, acho que não sei se 20 e poucos anos, ele colocou uma máscara acho que eu vi, né? Ele falou que estava com uma doença grave, lá colocou na internet lá, uma moça lá com dinheiro para fazer a formatura, né? Com todo o grupo, né, da faculdade, né? Doou o dinheiro para ele, né? E ele estava mentindo, né? Chegaram eles? Ele entrou na internet com uma máscara e dizendo que estava nos últimos dias, que precisava de um tratamento e dizendo que estava com leucemia. O pessoal da região dele se comoveu bastante. Uma moça, né, até conversou com o pessoal do grupo dela lá de estudo e falou: vamos doar, vamos deixar a formatura para outra hora e vamos doar o dinheiro. No final das contas, parece, se eu não me falha a memória, era 23 mil, né? Ao total que ele arrecadou. E daí caiu a farsa que ele não dava leucemia nenhuma. Então isso também é uma forma de enganar, é uma forma de estar furtando também.
Qual que é o objetivo desse mandamento a qual o Senhor passa para nós nessa manhã? Tem algum objetivo? O objetivo é o respeito pelos bens alheios e o próximo. Vinculado ao mandamento está o trabalho. Cuidado com a desonestidade. Isso é algo que nós precisamos frisar e levar para toda a nossa vida. Tem que ter um respeito pelos bens alheios e do próximo. Vinculado ao mandamento está o trabalho. O que diz lá em Efésios 4:28? Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe. O trabalho. Sabia que muitas pessoas xingam Adão por causa do trabalho? Por quê? Oi? Se não tivesse pecado, não precisava trabalhar. Errado. Já havia trabalho. Ou não havia? Já havia trabalho. Só que aí veio o cansaço. Agora você vai ter que suar para se comer, rapaz. Você estava só na moita, só sossegando, só numa boa. O trabalho era mais sossegado. Agora o bicho vai pegar para o teu lado. Agora do suor do teu rosto comerás. E agora ele tem que trabalhar um pouco mais puxado. Amém? Então já havia o trabalho. Muitos falam sobre isso, Adão. Se Adão não tivesse pecado, podia estar numa boa agora, que nem lá na Bahia, que nem os baianos. Mas não. Havia já o trabalho. Deus já havia falado: cuida aí do jardim. Cuidar do jardim é bom? É fácil? Principalmente uma grama, principalmente um mato, principalmente podar. Não é fácil. E era uma terra fértil, era a terra que o Senhor tinha dado. Então crescia diariamente, tinha que colher fruta, tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo, tinha que fazer mais aquele outro. Então ele já trabalhava. Só que agora ele teve que pelear, como diz por aí, né? E a gente aprendeu que não é igual o baiano, né? O baiano é bem incomodado, bem sossegado, bem, como diz a piazada, bem de boa por aí. Porém, Deus, ele já havia dado um trabalho. O trabalho a partir do pecado lá de Eva. Vamos ver lá? Gênesis capítulo 3. Versículo 19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Ele estava falando para Adão: até você morrer, você vai ter que trabalhar. Você vai ter que suar o teu rosto, e aí sim você vai comer o pão que você vai conquistar. Aconteceu uma coisa, se não me falhe, foi na igreja de Tessalônica, que o povo chegou, Paulo chegou, explicou a palavra e falou que Jesus ia voltar. A mensagem do Novo Testamento, até os evangelhos serem compilados, serem escritos, a mensagem era essa: o Messias nasceu, o Messias morreu, o Messias ressuscitou, o Messias encheu o povo com o Espírito Santo, e o Messias voltou para o Pai, mas ele vai voltar. A mensagem era essa, a base era essa: Jesus nasceu, morreu, ressuscitou, batizou com o Espírito Santo e voltou ao Pai, mas ele vai voltar. Quando o povo escuta que ele vai voltar, o que acontece com o povo? Ninguém mais quis trabalhar. Eu não vou trabalhar. Vou trabalhar o mês inteiro.
E daí Jesus volta, o meu salário vai ficar com o patrão? Eu não vou trabalhar. E aí eles falam o quê? Quem não quiser trabalhar, também não coma. E aí o povo foi obrigado a voltar a trabalhar. Porque eles queriam comer juntamente com aqueles que estavam trabalhando. E aí eles são obrigados a voltarem a se alimentar, a trabalhar para poderem comer novamente. Isso. Saborosa é a comida que se obtém com mentiras, mas depois dá areia na boca. Tem outra tradução. Quem pode ler lá em Provérbios 20, 17? Coloca o nosso aí, Lucas. A tradução nossa. Provérbios 20, 17. Suave é o homem, o pão ganho por fraude. Pode ler, pode ler. Depois a sua boca se encherá de pedrinhas de areia. A tua, Anderson, pode ler. Suave é ao homem o pão ganho por fraude, mas depois a sua boca se encherá de pedrinhas de areia. Imagina, irmão, começar a comer alguma coisa deliciosa e você pensa, nossa, que comida gostosa. Daqui a pouco, areia. A desonestidade é um engano. A gente estava vendo com o Lucas ali um vídeo, mas acho que a gente se equivocou na conversa e erramos o vídeo. É o teste de fidelidade, de honestidade. Um certo homem, ele se fingindo de cego, ele chegava com a bengalinha dele e uma senhora vendendo pastel na rua assim, ambulante, com a estufa dela ali, ela com um turbante na cabeça. E aí chega o rapaz batendo de cego. Quanto está o pastel? E ela fala, está R$1. E ele tira uma nota de 50 e fala, eu tenho R$10 aqui. E ela, opa, ele é cego. Falou que é uma nota de 10, mas é uma nota de 50. Ela devolve o troco para ele de quantos? De 10. Fica com 40 pila no bolso a mais. Passa um tempo, ele vai embora, passa um tempo, daqui a pouco ele volta, filmando. Pois é, a gente está aí fazendo uma pesquisa de honestidade. A senhora é a favor da honestidade? A senhora acha que o povo é honesto, sim ou não? O povo é honesto, sim. O povo é honesto, sim. Mas a senhora nunca me viu? Não, eu nunca vi o senhor, não. Aí ele troca a roupa dele, coloca a roupa que ele estava de cego. A senhora não lembra de mim? Lembro. Mas eu falei para você passar a pegar o troco depois, lembra? São coisas que a gente aprende e vê alguma coisa. A desonestidade. Quem já pegou um troco a mais no mercado? Devolveu sim ou não? Amém, glória a Deus. Mas às vezes a coitadinha lá do caixa vai lá, e você dá 10, ela dá troco de 20, você fala, Deus está me abençoando. Ganhei 10ão, Alessandro. Mas Deus vai te abençoar e vai amaldiçoar a outra coitada que no final do dia vai ter que colocar mais 10 no caixa? Achei uma carteira recheada de dinheiro. Glória a Deus! Deus abriu a porta para mim, apareceu o dinheiro que eu precisava. Mas Deus vai amaldiçoar o coitado que acabou perdendo lá? Será que não é mais fácil ligar e falar, achei uma carteira assim, 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 assado? Então a gente vê a desonestidade está escancarada no meio do povo. Esse negócio do troco, muitas pessoas quando chegam falam assim, vou levar porque o dono do mercado é rico, mas eles não põem na mente que a pessoa que está trabalhando no caixa é responsável por esse dinheiro que sai, e ela não pode errar ali na hora, né? Então sai dela e não
fala assim, eu vou no mercado ali, não tem problema levar. Dá prejuízo. Que nem o Gabriel ontem, ele estava me contando, ele trabalha no caixa de uma imobiliária, e daí ele estava contando que teve que tirar R$50 do bolso dele. Porque chegou lá, pagaram as contas e no final do dia ele foi contar, cadê o dinheiro? Estava faltando R$50 de tantos, quase R$40 mil. R$50. E aí ele falou, eu fiquei nervoso porque eu tinha contado o dinheiro certo. E aí tinha um senhor que ele já traz os massinhos de 2,50, assim, 100. E aí eu fui contar de novo. Daí quando eu fui contar de novo, eu vi que um massinho que era para ter 2 tinha 3. Ele tinha passado por 100, então ele tinha 150. E achou isso aí. E daí só mostrou para a chefe, mas ele já tinha devolvido, porque infelizmente falhou no caixa, o caixa tem que repor, né? Entrou 100, tem que ter 100 no final. Entrou 1.000, tem que ter 1.000 no final do dia. E aí ele, pela honestidade, poderia ter falado, ele falou, eles não conferem, eles confiam na minha pessoa. Esse que é o grande problema, né? Eles confiam em mim. Se ele tivesse falado que estava certo. Mas ele chegou, está faltando 50. Daí ele devolveu. Daí no outro dia ele falou, posso contar de novo? E começou a contar, achou o problema lá. Então a gente percebe, a honestidade precisa ser algo muito correto diante de Deus e diante dos homens. Porque o 8º mandamento, ele vai estar trabalhando na vida minha, na sua vida, nos bens alheios e pelo próximo. Vinculado a esses mandamentos está o trabalho como recurso para que cada um possa obter o sustento de sua família e de maneira digna. O que tem a ver o trabalho com o furto? Tem alguma coisa a ver, sim ou não? Quem rouba não quer trabalhar. Quem rouba não quer trabalhar, logo, né? Não trabalha, logo vai ter que comer. Se ele não quer trabalhar, ele vai ter que dar um jeitinho a mais para ele se sobreviver. Amém? Então nós precisamos aprender. E olha que interessante, saborosa é a comida que se obtém com mentiras, mas depois dá areia na boca. Areia. Vamos trazer para o nosso conveniente assim, aquela comida gostosa, deliciosa, daqui a pouco só faz assim, ó. E é mais comprido que não sei o que. Deu ânsia, Anderson? Não, trazendo para o nosso dia a dia. A gente nunca comeu areia, mas vamos lembrar, aquela comida deliciosa, daqui a pouco. É complicado, não é? O prato é delicioso, mas tem areia lá dentro. Começa a comer, começa a estralar, bater os dentes. E aí você vai ver que não adiantou nada. Lembra de Acã da quarta-feira? Adiantou ele roubar tudo aquilo? Ele pensou, rouba uma capa babilônica hoje. Eu pego 2 quilos de prata, pego meio quilo de ouro em forma de uma cunha. O tempo passa, deixa a poeira baixar. Daqui a pouco eu estou com a minha capa, com a minha prata e com o meu ouro. Mas Deus não se deixa escarnecer. Isso é muito interessante, como já foi lido aqui. Deus vingará, Deus mostrará. E aí a gente vê hoje no Brasil tudo aquilo que está acontecendo acerca da Petrobras. Os caras vão lá e roubam bilhões, não é reais, é bilhões. Não são números pequenos. A fraude deles não é R$100 a mais, R$100 a menos, não. Agora vamos colocar pimenta na conversa. Um cristão, como um político, qual que é a tendência dele se desviar? Sim ou não? Se desvia ou não se desvia? Se corrompe ou não se corrompe? Ó, tem 1 milhão aqui, ó, para você gastar no que você quiser, só para você votar sim. Não, mas eu sou cristão, mas eu não posso fazer isso.
Deus está vendo, Deus está contemplando, mas o olho engordando no R$1 milhão. Então é algo a se pensar, algo a parar para se pensar. Será que dá certo? Política e religião? Há quem vai dizer: em toda a Bíblia Sagrada sempre tinha um cristão, um servo de Deus que estava envolvido. Deus precisa de uma pessoa lá dentro. Precisa ou não precisa? Não precisa. Deus faz o que Ele quiser. Se Deus mandar matar, a pessoa morre. Se Deus mandar viver, a pessoa ressuscita. E Deus é dessa forma. Nós precisamos entender que quando Deus quer fazer, pode ser um endemoniado que for, Deus vai fazer ele assinar sim ou não. Amém ou não amém? Amém, mãe Luína. O senhor já falou que eu ia comentar. Aí o cristão entra na política, ele teve uma chance de ou falar ou fora. Sim. Né? Ele vai poder escolher quando a pessoa oferecer para ele. Né? Não quero mais e tem que... Ele vai ter a escolha, né? Mas só que são coisas, não são duzentão, não é cinquentão, não é vintão para gasolina, é coisa grande. Provérbios, pastor, fala quando o justo governa, mas as pessoas falam, quando você fala em política, para as pessoas, tem pessoas assim, mas na Bíblia está escrito que quando o justo governa, né, o povo se alegra, o povo, né? Mas sim, não está falando que um justo político, um justo presidente, porque sim, Deus pode usar uma pessoa justa, uma pessoa ímpia, que ela é justa, porque sim, tem pessoas que são ímpias e são pessoas justas. Corretas. Né? Então, eles levam muito para esse lado. Mas está escrito que quando o justo governa, lógico, mas só que não está falando que pode ser um cristão, pode ser um ímpio, né, que seja justo, né, e sim, se alegra. Acho que em Romanos 13, vamos ver lá, só me confirmar aqui. Romanos 13 vai falar sobre as autoridades. Romanos 13:1. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores. Por quê? Porque não há autoridade que não venha de Deus. A Dilma está lá pela permissão de Deus, sim ou não? Não sei. Sim, ela está lá porque Deus permitiu. Se Deus não permitisse, degolava ela lá já. Amém? A coisa é tão feia que não sei, né? Mas é algo interessante. Então, a honestidade, o cumprimento. Volta lá, Lucas, por favor. A gente estar debaixo de uma autoridade, pode voltar lá. A gente vai estar debaixo de uma missão. Submissão. Debaixo de uma missão. E nós, crentes, precisamos ser submissos também. Diante de Deus, o co-pastor, o sumo pastor é Jesus Cristo. E nós sempre precisamos ser submissos diante dele. Próximo. Contexto. Segundo a tradição rabínica, o sentido primário desse mandamento era a proibição de rapto de pessoas para serem vendidas como escravos. O mesmo verbo hebraico ganav, furtar, é usado para tráfico de pessoas. Proibição do rapto de pessoas para serem vendidas como escravas. Alguém abre para nós em 1 Timóteo capítulo 1 e versículo 10. Então, no contexto, na época, esse tipo de crime era comum naquela época. O rapto de José do Egito é uma amostra daquele contexto social. O povo raptava. Tem uma palavra no Novo Testamento que significa rapto. Olga, a senhora sabe. Uma palavra no Novo Testamento que está muito ligada ao cristianismo, que significa rapto. Tomar a força. Arrebatamento. No Novo Testamento, a palavra arrebatamento significa rapto. Peguei.
Coríntios vai dizer que vai ser em frações de segundo, em um piscar de olhos, milésimos de segundo. E aí nós vemos que no Antigo Testamento havia esse problema, pessoas raptando, levando embora, escravo, vou levar a trabalhar lá na minha fazenda, vou levar a trabalhar lá na minha propriedade. Aí no Novo Testamento, nós já vemos Paulo falando para Timóteo: impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros e para tudo quanto se opõe à sã doutrina. Então a gente vê que havia isso também no Novo Testamento. Embora o mandamento ele não se restringe a isso. O contexto, a ideia, o projeto de Deus também estava ligado a isso, ao rapto de pessoas. As pessoas, pode voltar, Lucas. As pessoas que eram também raptadas, roubadas, elas iam trabalhar em alguns lugares. Mas aí a gente vê agora Deus trabalhando de uma forma especial no Novo Testamento, também dizendo acerca da proibição, mas também isso não está restrito a isso. Tem algo a mais. Tem algo a mais a ser feito. E Deus fala conosco que nós precisamos aprender acerca desse mandamento, que é algo muito necessário. Resumindo ele, é respeitar o meu próximo, respeitar o irmão, respeitar a irmã, e assim o nome do Senhor vai ser glorificado. Próximo, Lucas. Sinopse do tópico 1. O oitavo mandamento diz respeito não apenas ao roubo ou furto, mas a qualquer negócio ilícito que venha prejudicar o próximo. A pena por furto de bois e ovelhas. A estrutura do sistema mosaico aqui pertence ao campo jurídico, na nova aliança ao campo espiritual. A pena para quem furtasse animais em Israel era a restituição de 5 para cada boi e de 4 para cada ovelha. Se eu roubo uma ovelha, eu tenho que dar 4 ovelhas. Se eu roubo um boi, eu tenho que dar 5 bois. Era uma pena mais leve que a do Código de Hammurabi, cuja restituição era de 30 vezes para cada animal. Mas se o animal estivesse vivo, a punição era restituir o dobro. A pena era atenuada ainda mais se o ladrão confessasse voluntariamente o furto. Seria então de 20%. Hoje também tem essa mesma lei. Quando a polícia chega e eles já falam pro cara: deixe mais fácil para você. É assim, não é? Eles já chegam pro rapaz ou para a mulher, pro homem, quem for: ei, deixe mais fácil para você. O que significa deixar mais fácil para você? Contar a verdade. Aconteceu isso. A maconha, a cocaína está escondida lá em tal lugar. Eles conseguem amenizar a pena com essas informações. Então, quando se conta o erro, quando se conta a falha e quando confessa as suas falhas, consegue-se amenizar a pena, consegue-se diminuir a pena até 20%, aqui na Bíblia está dizendo, mas aí vai depender de cada caso, de cada crime, se é réu primário ou se não é. Interessante uma coisa, irmãos. Na cadeia, em muitas paredes da mesma, está escrito, sabe o quê? Não existe crime perfeito. Não existe crime perfeito. Não existe roubo perfeito. Tem até uns seriados aí na televisão, que não é pecado você ver, se com boa intenção, que ele vai tratar sobre investigações. Alguém já viu alguma coisa dessa? CSI? Ele vai, investiga. Opa,
caiu um pano aqui, quem que derrubou esse pano? E eles começam a investigar uma coisa que eu digo, não a Bíblia. A polícia só não faz o que eles não querem fazer. Eles só não acham o ladrão que eles não querem achar. Eles só não acham o traficante que eles não querem pegar. Porque eles têm uma investigação profunda, são treinados para isso. Qualquer coisa é um detalhe para eles, que é um acréscimo de informação. Aí você chega na cadeia, naquelas paredes está escrito lá: não existe crime perfeito. Não existe crime perfeito. Sempre vai ficar um quesinho para trás. Sempre vai ficar uma falha. Sempre vai ficar um erro. E aí eles, sempre quando eu ia lá, conversava com eles, eles falavam: rapaz, teve um que eu senti no coração muito quando ele falava, que ele começou a traficar para aumentar a renda da família. Ele não usava mesmo. Ele começava só, não sei como que é o nome, só leva. Alguém sabe? Mula, né? Só leva, pega aqui e atravessa lá no Roma. Eu quero que você leve lá no Roma. E o cara levava. Ele traz milão para casa hoje. Amanhã traz quinhentão para casa. E daí ele trabalhava registrado. Daqui a pouco, um dia ele chegou em casa, a esposa já estava presa porque era conivente com aquilo, e só estavam esperando ele chegar para também prender ele. E aí eu ia lá, fazia visita para eles. Depois, quando a gente ia na área feminina, ela estava lá e ele do outro lado. Coisa triste, irmãos. Filho de 4 e 5 anos, crianças crescendo com os avós por causa daquilo que parecia que nunca ninguém ia descobrir. Então, isso, qual é o ensinamento para nós? Podemos também traduzir essa palavra: não existe crime perfeito, não existe pecado perfeito. Não existe, irmão. Aí a gente vai lembrar de uma coisa: eu posso enganar o homem, a mulher, mas a Deus eu não vou enganar. Então, com essa base, a gente aprende algo interessante. Não existe pecado perfeito. E a gente precisa buscar a misericórdia de Deus a cada dia. Precisamos buscar a direção de Deus a cada dia. Pode falar, irmã. E a mulher dele veio junto e falou que ele era uma pessoa que bebia muito, né? Ele estava bem bêbado. E o médico examinou e falou que não deve ir. Tanto que ele bebeu. Ela pegaram, enterraram ele, passou anos, ela acabou com o outro. De repente morreu o irmão deles, eram 3 irmãos. Foram lá para tirar os ossos, a coroa, tinha um prego na cabeça do irmão. Ela enfiou o prego ali, bateu, enfiou o prego. O médico nem percebeu. Aí foram na casa dela buscar ela para perguntar o que era no prego. Ela falou que tinha matado ele. Presa, ela foi presa depois, acho que de 10 anos. Aí parece que deu, né? Mas ela matou ele. Na vez dela pregar a palavra, ela pegou o prego. Só Jesus na causa, irmãos. Então isso, é caos verídico, coisas verídicas que a gente ouve por aí, irmãos. E eu já tive experiência de contemplar irmãos, até um que estava fazendo IBADEP conosco lá na sede. Ele tinha um BO do passado, e por uma infelicidade dele, ele não se apresentou no fórum quando precisava se apresentar. E aí ele chegou em casa, a polícia estava lá esperando ele. E está preso até hoje. Então o passado, em relação eu tenho uma pendência na polícia, todo mês eu tenho que estar lá.
se converteu, precisa continuar? Claro que precisa, senão pode acontecer um desastre. Então isso é muito sério. Furto à noite com arrombamento da casa. Segundo a lei, se o dono da casa se deparar com o ladrão dentro da casa à noite e o matar, ele não será culpado de sangue. Opa, o rapaz entrou na minha casa, está dentro da minha casa, eu posso matar ele. E eu vou estar com as minhas mãos limpas. Isso no Antigo Testamento. No Novo Testamento como que é? A lei também é a mesma coisa. A lei humana, não bíblica, né? Se a pessoa estiver lá dentro, você está dizendo que você está se protegendo. Me falta a palavra aqui agora. Legítima defesa. Obrigado, irmã. Não se trata, pois, de um assassinato premeditado. Além disso, a escuridão nem sempre permite identificar o ladrão. E o tal arrombador também pode estar armado. O dono da casa pode ainda alegar legítima defesa. Estava escrito aqui, eu não lembrava. Então é algo interessante. No Antigo Testamento podia matar. Ainda até hoje tem esse problema, essa situação. Se a pessoa tiver porte legal de arma, se tiver para dentro do portão, pode bater. Até lembro que quando o pastor Jair, quando teve o ocorrido aqui do Barbudo, né, irmão Daniel? Não é o Simeão, é o outro Barbudo, Simeão, um homem bravo aí. O pastor Jair falou, por que não desceram a bordoada nele para dentro do portão? Podia bater nele o quanto quisesse. Né? Porque estava dentro do portão da igreja, estava trazendo prejuízo para a igreja, podia bater nele. Só que ele era muito grande, irmão, né? E a gente teve que segurar os irmãos lá em nome de Jesus. Mas é bênção, Deus trabalha, Deus fez a obra de uma forma tremenda e especial. O ladrão do dia. A lei protege a vida do ladrão. Se ele for apanhado em flagrante durante o dia, o dono da casa, pode passar. O dono da casa será culpado de sangue se o matar. Aí ó, coitado do rapaz. Ah, eu vou passar pela janela e ficou preso lá. E agora chega o homem, pode matar ele sim ou não? Não. Só uma cipada, né? Dá uma surra bem dada no abençoado, né? Nesse caso, a pena aplicada ao ladrão é a restituição. O ladrão fará restituição total, e se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Esse trecho parece ter sido deslocado no versículo 1. Se o ladrão capturado não tiver como restituir o roubo, como manda a lei, ele será vendido como escravo. Dentro do regime mosaico, espera-se com isso que ele aprenda a lição. Isso aqui, irmãos, são ladrões, entre aspas, novos, meninos no crime. E quando a gente conversava com os policiais na cadeia, sempre quando tinha alguma ação a desenvolver, algum chamado da polícia, eles já perguntavam uma coisa: é menino, piá ou é adulto? Por que isso? Porque o adulto, ele vai lá, ele já está ciente do que está acontecendo. Pode acontecer o problema, a polícia pode chegar, ele se entrega. Mas o menino atira por medo. Então eles comentavam que tinham receio de ir nessa notificação, nesse problema, quando sabiam que eram meninos. Até esses tempos na Nicei de Nova Rússia, um menino de 14 anos, se não me falha a memória, ele começou a trocar tiro com a polícia. E a polícia matou ele. Por quê? Os que puderam correr, correram. O que era para ele fazer? Se entregar, com 14 anos. Não fica um mês na cadeia, volta para casa e faz o que faz. Mas era menino, pensou, vou matar todo esse cara aí agora. Vou matar todos os policiais com um revólver com 6 balas. E lá tinha 20 e poucos policiais com metralhadora. E aí? Então os caras comentavam muito sobre isso. Isso aqui, para o cara fazer uma coisa dessa, ele tem que ser campeão.
ele tem que ser muito bom para passar ali. Oi? Esse é o cara, tanto é que ele não passou, coitado. Mas então, se pega-se um abençoado desse, no ladrão de dia, durante o dia, você, não pode matar ele. Ele vai ter que pagar, segundo a lei do Antigo Testamento, o ladrão fará restituição total. Esse coitado não precisou restituir nada, por quê? Nem conseguiu levar nada. E tem muitos casos, irmãos, que os abençoados ainda entram na casa, vão na geladeira, comem o que tem de comer, fazem as comidas deles lá e aí vão embora. Então é um grande problema acerca disso. Próximo, Lucas. Isso aqui também sobre os danos materiais, animal solto. Aqui a lei fala sobre a responsabilidade de cada um pelo bem-estar da sociedade. Quem possui animais deve ter o cuidado para não perturbar o vizinho. O texto se refere à destruição no campo, na lavoura ou nas demais plantações. O dono do animal é condenado pela lei a indenizar o proprietário prejudicado com o melhor do seu campo, visto que o estrago no campo ou na vinha do outro não foi voluntário. Ele apenas largou o animal deixando-o solto. Alguém já soube alguma história de carros, caminhões, ônibus baterem animais soltos na estrada e grandes prejuízos? Eu estava dando idade esse dia, uma reportagem, o cara não viu que estava fumando, tinha uma vaca no meio da estrada, e o cara com um gol, parou o gol, tocou ela pro lado, foi tocando, abriu a porta de trás do gol e enfiou a vaca dentro. Foi bem engraçado, né? Viu que estava sendo filmado, né? Embora com a vaca dentro. Caramba, a vaca foi pro brejo, foi pro gol, né? Irmãos, então isso é muito problema em regiões de fazendas, aonde o gado ele arrebenta a cerca, vai para a rodovia e pense o estrago que dá, irmãos. Hoje, nos nossos dias, antigamente se ele saísse do aprisco onde ele estava e fosse para o outro aprisco, já dava briga. Está comendo no pasto do vizinho lá, então está errado, manda acertar o problema lá. Eles tinham que se justificar. A queimada involuntária, a lei responsabiliza o culpado pela destruição da propriedade ou lavoura de outrem por descuido que tenha levado fogo a queimá-la. Então o homem colocava o fogo no campo dele e não cuidava, daqui a pouco estava queimando o campo do vizinho lá. Ele também tinha que prestar contas. Isso gerava também conflitos na demarcação de terras. Isso também é outro grande problema. O furto e o ladrão. A lei aqui trata da guarda de dinheiro e bens. O termo usado para prata em hebraico é kesef, dinheiro, e objetos, e kelim, artigos, utensílios, vasos, traduzidos também por traje, roupa, veste. Se alguma dessas coisas estiver sob a proteção de alguém e for roubada, o ladrão retribuirá em dobro caso seja descoberto. Mas se o autor do furto não for encontrado responsável pela custódia, terá de provar sua inocência diante dos juízes. Irmão, alguém já conhecia essa frase? Essa aqui é um pouco desconhecida. A que a gente conhece é como que é? A ocasião faz o ladrão. A ocasião faz o furto. O ladrão nasce feito, disse Machado de Assis. Então a gente fala, a ocasião faz o ladrão. Não tinha ninguém, só estava um negocinho ali. Ele pegou, levou e foi embora. É a ocasião que faz o ladrão. Amém? Pastor, tem mais uma também que diz, né? Ladrão que rouba ladrão tem que Esse não dá para usar, né? Então é interessante. A ocasião faz o furto, o ladrão já nasce feito. Então nós precisamos, como servos do Senhor, lembrar que a cada atitude, haja fraude
e para que nenhuma das partes saiam prejudicadas. Próxima, Lucas. Uma bênção. É uma bênção o trabalho, sim ou não? Sim, o trabalho é uma bênção. No jardim do Éden, Deus pôs o homem para trabalhar mesmo antes da queda. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e versículo 28. Só vamos confirmar lá, para os irmãos verem, para a gente confirmar essa tese, que Deus já havia falado para eles trabalhar. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai, e enchei a terra, e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore que dá fruto da árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. Então aqui já comprova que Deus havia dado o jardim do Éden a Adão e Eva para eles o lavrarem, para eles trabalhassem. A Bíblia está cheia de ensinamentos sobre o trabalho. O trabalho realiza o ser humano. O que pode às vezes fazer disso um tédio são os baixos salários, as péssimas condições de trabalho e a opressão dos maus patrões. Mas o trabalho em si, ele é gratificante. Às vezes pode pegar um patrão ruim, um salário não muito de acordo com a profissão, e também algo interessante. Eu quero receber tanto, eu quero ganhar tanto. Isso vai depender do quê? Da formação. Quem não queria ganhar que nem médico? Mas qual de nós que teve a sorte de estudar igual médico? Lembra do Neo Barreto lá que ele contou que eu não reclamar por ele escritório lá que estava passando por dificuldade, por problema na vida e não conseguia nada, daí o pastor só reclamava. Aí o pastor falou para ele desse mas vamos voltar lá atrás, quando você era mais novo, o que você fazia da vida? Você estudava? Não. Você é formado? Estudou? Não. Fez algum curso? Não. Já trabalhou quanto tempo? Não trabalhou muito tempo. Então o que você está reclamando? Interessante, né? Às vezes a gente reclama do trabalho e vê quantas pessoas que estudaram conosco que já estão, né, um nível bem acima por causa da dedicação e por causa de buscar mesmo. Então a gente vai buscar de acordo com a nossa formação, de acordo com a profissão que se tem, vai buscar um salário abençoado dentro da área. O patrão deve ter o cuidado para não atrasar o pagamento de seus empregados, como já foi dito aqui, e esses devem ser honestos naquilo que fazem e dizem. Também o trabalhador precisa ser um exemplo no seu trabalho. Amém, irmãos? O trabalhador precisa ser um exemplo no seu trabalho. Eu glorifico a Deus quando pessoas trazem amigos e colegas de trabalho para a igreja. É um sinal que lá no trabalho sabem que ele é crente. Amém? Ontem nós fomos num congresso e o pastor tinha lá 2 amigos do trabalho dele. Então isso é algo gratificante. Isso é algo que traz um certo apreço. Os bens. Jesus renunciou à riqueza. Sim ou não? O que Jesus falou para os seus discípulos que queriam segui-lo? As raposas têm covis, mas o servo de Deus não tem onde reclinar a cabeça. Ele não estava embasando, dizendo que era contra a riqueza. Ele estava dizendo que ele não estava se apegando àquilo. E pelo que parece, esperava o mesmo dos discípulos. Além disso,
Jesus mandou que o moço rico desse seus bens aos pobres. Por que que Jesus mandou o moço rico dar os bens aos pobres? Por quê? Já falamos aqui que Deus permite que eu tenha bênçãos e bens materiais, sim ou não? Sim. Já falamos aqui que Deus quer algo de nós, quer uma comunhão, quer um afeto, quer uma conversa em oração. Aprendemos uma coisa: o quê? Por que que Deus queria que o moço rico vendesse todos os seus bens? Irmã Patrícia vai responder para nós agora. Por quê? Para ver se não era pegado os bens. Para ver se não era pegado aos bens. Ele era ou não era? Era. Isso, então nós conversamos outra hora aí, porque eu tenho muito dinheiro para gastar ainda. Eu tenho muita propriedade ainda, Senhor. Então vamos deixar essa conversa para outro dia. Mas ele exigiu de Zaqueu, sim ou não? De Zaqueu ele não exigiu. A Bíblia vai nos dizer que Zaqueu chega na casa, coloca Jesus lá numa cama para dormir, ele vai dormir em outra cama, e daqui a pouco ele vem: Jesus, Jesus, acorda aí. O quê? Se eu errei, se eu defraudei alguém, o restituo quadruplicadamente. Ele estava renunciando tudo aquilo que ele tinha. Não é requerido voto de pobreza para ser cristão. Cristão tem que ser humilde. A Bíblia diz que os ricos aí, eles não têm parte com Deus, não. Irmão, vai depender aonde está o coração do homem. Tem pobre que é mais exaltado do que rico. Tem pobre que é mais exaltado, mais arrogante do que muitos ricos por aí. Então nós aprendemos algo: não é requerido voto de pobreza para ser cristão, mas a riqueza pode ser um tropeço. Quem não queria ter um desse? Um iate. É errado ter bens? Não. Se não for tropeço para a sua salvação. Posso ter o que eu quiser, de acordo com aquilo que eu ganho, de acordo com aquilo que Deus está me dando, sendo de forma lícita. Eu posso ter todas as coisas que eu almejar, mas eu não posso ficar lá toda final de semana. Eu vou para o meu iate, eu não vou nem um dia para a igreja. Opa, agora eu vivo no meu iate, para lá e para cá, mas não tenho comunhão com Deus. Isso pode ser um tropeço para a sua salvação. Deus quer que você tenha o melhor dessa terra? Quer. Deus quer te abençoar? Quer. Deus quer multiplicar a tua vida? Quer. A partir de um princípio: que você não se apegue com aquilo que Ele está te dando. Amém? A partir desse princípio, Deus não quer que você se apegue com aquilo que Ele está te dando. A fé cristã não condena os bens materiais, desde que adquiridos com honestidade. É o amor ao dinheiro, e não o dinheiro em si, a raiz de toda espécie de males. Tem lá escrito em Timóteo, capítulo 6, versículo 9 ao 10. Está escrito que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Tem um ditado que a pessoa diz: dinheiro não traz felicidade para ninguém. Então me dá o teu, né? Então não pode se amar ao dinheiro. Tem que entender que Deus é Deus poderoso, o Deus provedor. O Novo Testamento, para encerrar, o 8º mandamento é reafirmado diversas vezes no Novo Testamento, mas adaptado à graça, pois as sanções previstas no sistema mosaico não aparecem na nova aliança. O Senhor disse, Jesus disse: meu Pai trabalha até agora. Tem mais um? O meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. O apóstolo Paulo encoraja o trabalho não somente para o sustento da família, mas também para que cada um contribua para suprir a necessidade do próximo. Olha Deus trabalhando.
É por isso que está levantando poeira, porque nós somos pó e Ele trabalha nas nossas vidas diariamente. Desculpem-nos pela poeira, Deus está em obras nas nossas vidas. Amém? Deus continuará trabalhando, Deus continuará fazendo a sua obra, e basta nós servirmos a Ele com integridade, com alegria, para que o nome do Senhor venha a ser louvado e exaltado. Amém? Mais um? Amém. Jesus está voltando, e você está preparado? Está preparado, sim ou não? Isso nós precisamos questionar. Ele falou que nós precisamos estar trabalhando, nós precisamos estar dando bom testemunho, nós precisamos ser o bom perfume de Cristo, onde viver e por onde passar. Dessa maneira Deus será glorificado. Amém, irmãos? Êxodo 20:15, não furtarás. Próximo, Lucas. O testemunho cristão na Bíblia. Testemunho, irmãos, como já foi falado aqui algumas vezes, está ligado a indícios. E esses indícios precisam ser notados na nossa vida. No Novo Testamento, o testemunho cristão vai falar sobre a luz resplandecente. E uma coisa que nós precisamos aprender, que não existe trevas. Existe ou não existe? Não existe trevas. Existe a ausência de luz. E nós somos a luz. E aonde tiver luz não haverá trevas, porque trevas não existe. Existe a ausência de luz. Novo Testamento, nós temos que ter uma santidade, sede santo, porque eu sou santo. Temos que zelar pelo bem, temos que ter uma boa maneira de viver e temos que ser exemplo de boas obras. Nós precisamos ser um povo que dá bons exemplos para todos. Amém ou não amém? Amém. Amém. Queremos agradecer a Deus nessa manhã pela tua vida. A irmã Silvana já está fazendo aí os pedidos das novas lições. Já foi feito, amém? Mas se você quiser ainda, eu acho que consegue mais alguma coisa. Ainda há tempo, né, irmã Silvana? Em último caso aí, se você, irmão ou irmã, não pediram, ainda há tempo para que a gente comece o próxima lição vai ser sobre Lucas, né? Evangelho de Lucas, algo muito interessante, irmãos. A gente vai estar aprendendo sobre o Evangelho de Lucas, sobre alguma coisa sobre os outros evangelhos, o que é evangelho sinótico, o que é a palavra de Deus se cumprindo na nossa vida através do Evangelho, segundo escreveu o Dr. Lucas. Amém? Então vamos neste momento se colocar.